Então, o nosso modo de nos conhecermos foi algo bem diferente dos casais. Bem, eu e o Fábio nos conhecemos no colégio em 2005, há 11 anos atrás. Nós nos conhecemos no Colégio Leopoldo Santana, fica na zona sul de São Paulo. Esse momento que a gente se conheceu foi porque ela saiu do colégio particular e veio para o colégio público. Para eu ter o primeiro contato com ela, foi através da amiga dela que se chama Ingrid. Porque na época eu era do terceiro ano colegial e ela do segundo. E essa amiga dela, Ingrid, estudava comigo na mesma sala, então através dela eu fiz amizade com a Ingrid para poder chegar na Raíza. E aí a Ingrid me apresentou a Raíza, a gente conversou, trocamos telefone, onde a gente veio se conhecer um pouco mais e através disso, depois de um tempo, no dia 18 de março de 2005, exatamente às 19 horas e 45 minutos, foi quando nós tivemos o nosso primeiro beijo, dia do qual que eu jamais me esquecerei. A escolha talvez mais certa que eu já fiz na minha vida. Ops, corrigindo. Talvez não, certeza absoluta. Aquele namoro de colégio, romântico e apaixonado. Eu, a princípio, primeiro namorado, romântica, menina, tudo novo para mim. E foi muito encantador no começo, né? Tivemos algumas coisas desagradáveis, como todo relacionamento, mas no todo muito envolvente, com muita intensidade. Nós sempre procuramos viver nosso relacionamento. E assim, tudo nesse momento que a gente foi se conhecendo foi algo assim maravilhoso. Entre nós as coisas estavam fluindo assim muito bem. Só que nem tudo é flores nessa vida, né? A rosa é bela, mas traz o espinho. Começamos de uma forma errada, mas como as pessoas falam que tudo que começa errado, termina errado, Deus interviu no meio, né? Ele entrou com a mão dele e modificou tudo, porque assim também permitimos, né? Ele modificou o meu coração, a forma de amar, modificou o coração do Fábio para comigo, e desde então a gente tem vivido um em prol do outro, né? Como um relacionamento deve ser. E a gente teve alguns problemas conturbados. A gente continuou durante um tempo, aí depois a gente acabou terminando o relacionamento, aí depois voltamos, oficializamos um namoro, demos continuidade, mas aí por alguns outros problemas a gente não conseguiu dar sequência. Enfim, foi uma coisa assim muito conturbada, entendeu? E não é à toa que vamos casar fazendo 12 anos de relacionamento. Um prazo assim muito grande se a gente for parar para enxergar. Mas ao mesmo tempo ele trouxe saúde pra gente. Ele curou muitas chagas, muitas feridas e trouxe pra gente uma saúde pra gente hoje ter a certeza de poder casar e dar sequência na melhor fase da nossa vida. Queria comentar algo assim muito único. O nosso primeiro beijo, na hora sim, quase acabou não acontecendo. Então, no colégio ele me pediu em namoro e nós não chegamos a nos beijar porque estávamos no colégio. Mas todo dia a gente se falava no telefone, na época no telefone fixo, não havia celular tão fácil assim, quando passava a novela Maria do Bairro. E ele me ligava, ou eu ligava para ele, toda vez que acabava a novela. E nesse dia ele me ligou, assim que acabou a novela ele me ligou e nos marcamos de nos encontrar. Era noite, nos marcamos e para concretizar o pedido de namoro que ele havia feito. E então aconteceu o primeiro beijo. Combinamos de ir para um shopping
Ok, e fomos pro shopping. Busquei ela no trabalho na época e fomos pro shopping. Depois de um tempo no shopping, quem chega lá? Os pais dela, para terem certeza se a gente tinha ido realmente pro shopping. Mas foi, na época eu até achei meio estranho, falei, poxa, nossa, a gente veio pro shopping e ainda vieram aqui para ver se é mesmo. Mas assim, né, com o tempo a gente vai ganhando maturidade, a gente vai entendendo. Ali eu pude perceber depois de um tempo que aquilo era uma demonstração de proteção, de zelo. Então eu pude enxergar depois de um tempo que eu estava me relacionando com uma pessoa que estava sendo muito bem cuidada. E isso, cara, é maravilhoso. Não tenho nem o que falar. Foi perto de uma igreja que eu frequentava e debaixo de uma árvore que ainda está lá. E foi encantador para mim, como menina, como princesa. Para ele também foi bem marcante, porque já comentamos desse beijo várias vezes, que é uma coisa assim que não tem como esquecer, porque marcou a gente. Foi o começo de tudo, né? De longos 11 anos, então foi muito bom. Ela foi muito tímida na hora, sabe? Tipo, fui conversando, a gente foi batendo um papo, mas tipo aquele eu não sei, eu não quero, enfim, foi uma coisa assim muito engraçada. Mas na hora que aconteceu esse beijo, nossa, aquela coisa que você sente que, cara, é isso que eu quero pra mim, entendeu? Foi muito bom. E o nosso também primeiro encontro, quando oficializamos o namoro, foi uma coisa muito boa. Uma coisa que eu não consegui ver no dia, mas que me tocou depois, após eu saber, foi quando ele me pediu em namoro para os meus pais. E fomos até a casa dele, com a mãe dele. E após a gente ter ido embora, por a gente ter passado alguns anos antes com um relacionamento conturbado, e depois que ele conseguiu pedir a minha mão para os meus pais de forma correta, da maneira que deveria ser, ele chorou após esse momento. E para um garoto assim, chorar naquela época, tinha 18 anos, 17, 18 anos, me tocou naquele momento e eu não consegui jamais esquecer. E sempre tentei imaginar a cena, porque eu não vi chorando, mas a minha sogra comentou isso comigo, conversou, esclareceu como é que foi e me deixou bem tocada esse momento. Então, galera, agora chegou aquele momento, né? Os preparativos do casamento. Correria daqui, correria dali, resolvendo referente à casa, móveis, decoração, fotógrafos, filmagem, festa, buffet, enfim, tá uma correria assim muito grande, mas assim uma coisa muito gostosa, porque nesse momento a gente tem que estar muito unido com o nosso parceiro, porque as escolhas, elas não são únicas, elas são conjuntas. E os gostos, normalmente, eles não são iguais. Na verdade, nunca são, né? Pode ser até parecidos. Então, aí, nesse momento, a gente está amadurecendo bastante em questão de fazer escolhas, de ceder para agradar o próximo, mas também não desagradar a si próprio. Então, tá algo assim muito gostoso, sabe? E, poxa, a gente está crescendo bastante. Tá tendo alguns conflitinhos assim, mas a gente com a comunicação, com menos teimosia, a gente está conseguindo chegar nos eixos para entrar nessa escolha maravilhosa aí que a gente está fazendo aí com vocês. O Fábio, ele é uma pessoa muito contagiante. Ele acorda todos os dias animado, não importa se está nublado, se está sol, se está devendo alguma coisa, se não está. Ele acorda feliz
ele é feliz, então isso contagia, faz com que eu fique bem-humorada, porque eu não acordo bem-humorada quanto ele. Então ele me ajuda muito nisso, me ajuda a ser uma pessoa melhor, a querer me tornar uma mulher melhor, entre os meus valores que eu carrego desde nova. E o que eu desejo para ele, para nós, né? Agora não existe eu nem ele, agora somos nós. É felicidade, felicidade mútua, felicidade. Eu não quero ser feliz sozinha, eu quero ser feliz com ele, porque eu o amo demais, o amo muito, viveria tudo de novo, desses longos anos. Passaria tudo de novo se tivesse que passar por ele, e eu só quero que ele seja feliz ao meu lado, desejo muito fazê-lo feliz, e que se Deus realmente habitar no nosso relacionamento, se ele for o centro do nosso coração, eu tenho certeza que a gente consegue viver junto até a eternidade. Então, amor, agora aquele momento do recadinho do coração, né? Não podia faltar. Então, ó, não gravei nada, não escrevi nada, ó, direto do coração, hein? Namoramos, noivamos e agora casados. Quero te dizer do fundo do meu coração, com a maior sinceridade que existe em mim por ti, como é o meu amor por você, que a gente construiu durante esse tempo, que você não vai se arrepender disso, porque você está casando com um cara que está entregue a esse relacionamento. Com você eu quero formar família, eu quero ter filhos, enfim. Quero viver tudo aquilo que eu sonhei e que eu nem faço ideia de viver. Mas pode ter certeza que eu vou estar com você em todos os momentos. Como você sempre me mostrou que esteve e estará comigo em todos os momentos. Sou eternamente grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida e eu sou totalmente seu, meu amor. Te amo, meu amor. Um beijão, amor, te amo, e depois da festa vamos curtir lua de mel, hein? Partiu Ceará Fortaleza. Beijão, amor, te amo.